Hello everybody, sejam bem-vindos ao Easy Study. Bom, pessoal, hoje nós estaremos estudando The Ordinal Numbers, os números ordinais. E na aula passada nós estudamos os números cardinais. Então, se você ainda não viu, dá uma conferida lá, porque os números ordinais, minha gente, não é difícil. E além de ser facíssimo, é quase igual aos números cardinais. Por isso que eu estou falando para você dar uma olhadinha lá, tá certo? Até para você entender melhor. Bom, os números ordinais, eles são usados para ordens no geral, e isso daí vai ser exatamente como no português. Como assim, ordens no geral? Primeiro colocado na corrida, primeiro, segundo, terceiro. Ela é a quarta menina a chegar na escola, ela é a terceira pessoa a passar na prova, ele é o segundo colocado na corrida dos 100 metros, enfim, ordens no geral. E além de ser usado para as ordens no geral, que é igual ao português, ele também é usado para representar andares. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar. E vocês estão percebendo que até agora está parecido com o português, porque no português a gente também usa os números ordinais para ordens no geral, primeiro, segundo, terceiro colocado, e também usa para andares, né? Eu vou visitar a minha irmã, ela mora no primeiro andar, ou no segundo, no terceiro, enfim. Porém, a grande diferença está nas datas, tá? No português é bastante diferente, porque no português a gente não usa os números ordinais, a gente usa o número cardinal. A gente não fala dia 1º, dia 2º, a gente fala o número dia 1 de janeiro, dia 2 de janeiro, dia 30 de janeiro, diferentemente do inglês, porque no inglês a gente não fala dia 1 de janeiro. No inglês a gente fala apenas janeiro 1º, exatamente, apenas o mês e a data. A gente nem vai usar a palavra dia e nem a preposição de, que é bem diferente no português, correto? No português a gente fala dia 1 de janeiro e no inglês a gente vai apenas falar janeiro 1º. E a questão de inverter a ordem, isso aí será assunto para os vídeos mais avançados. No momento vocês apenas precisam entender, a gente apenas coloca o mês e o número ordinal que vai representar, né, o dia lá que você está se referindo. Mas vocês vão ver agora no próximo slide, eu vou explicar melhor. Bom, pessoal, então, como eu havia falado anteriormente, a grande diferença é na data, porque no português é diferente. Então, aí está o exemplo. No português, dizemos ou escrevemos, vai ser ambos da mesma forma, dia, depois vem o número 1, depois de e em seguida vem o mês. Dia 1 de janeiro. Em inglês, como é que a gente diz ou escreve? Primeiro vem o mês, em seguida o número, e esse número vai conter 2 letrinhas. E essa letrinha vai ser, digamos assim, uma abreviação do nome desse número, de como que será falado esse número. Porque no português, vocês já devem ter percebido que os números ordinais, primeiro, segundo, terceiro, eles têm uma bolinha e um tracinho abaixo. Mas no inglês não tem essa bolinha e esse traço.
o que tem são duas letrinhas, o que facilita bastante, porque você vai ver a letra e você automaticamente vai saber como pronunciar aquele número. Sério, gente, inglês é muito fácil. E aí, voltando para o nosso exemplo, no inglês nós dizemos ou escrevemos o mês e depois o número seguido de duas letrinhas. E aí eu coloquei janeiro 1º. E em inglês seria January 1st. Janeiro 1º. E claro que se fôssemos traduzir para o português, não ficaria janeiro 1º. Pelo menos colocaríamos dia 1º de janeiro. Porque temos isso, né? Gostamos de deixar as coisas mais bonitas. Mas no inglês é bem direto e bem abreviado. 1º janeiro. Você falando isso, a pessoa já vai entender que é o dia 1º de janeiro. Não precisa você acrescentar a palavra dia. 1º de janeiro. Você pode ser curto, direto e a pessoa vai entender e está tudo certo. Vamos continuar. Bom, aqui, né, vamos iniciar a pronúncia dos números ordinais. Então, as partes em branco é como você vai escrever na data. Você lembra do slide anterior? Eu coloquei o mês, o número 1, seguido das duas letrinhas. Todos os números terão duas letrinhas. E essas letras vai ser para especificar que aquele número não é um número cardinal, é um número ordinal. Porque se não tiver aquelas duas letrinhas, eu vou ler janeiro 1 e não janeiro 1º, que é o correto. Então, tem que ter as duas letras para a pessoa saber que você está se referindo de uma data e que você está se referindo de um número ordinal, tá certo? Como eu falei, no português a gente usa a bola e o traço para referir que é um número ordinal, mas no inglês esse símbolo, né, vai ser substituído por essas duas letras. E em inglês, né, é como iremos falar, eu coloquei de rosa e de laranja é a tradução. Bom, vocês devem ter percebido também que essas duas letrinhas que tá junto do número corresponde às duas últimas letras do nome. Então, por exemplo, número 1, first, terminou com ST. Então, o número 1 vai ter a letra ST para representar que é first. Segundo, é a mesma coisa, vai ter as duas últimas letras ali, ó, ND. Terceiro, a mesma coisa, as duas últimas letras, RD. Gente, é muito fácil. Por isso também que eu falei, se você não viu a aula passada sobre os números cardinais, vai dar uma olhadinha porque você vai ver que os números são parecidíssimos, tá certo? Então você não vai ter problema. Ah, eu vou ter que lembrar de muitos números. Não, gente, inglês não é português. Português você teria que aprender os números cardinais, depois os números ordinais, mas o inglês é muito fácil, é muito simples. Então, só vocês aprenderem, só pelo fato de vocês estarem aprendendo os números cardinais, os números ordinais vão vir como um bônus, tá certo? Então, não deixem de conferir a aula passada. Bom, gente, vocês também devem ter reparado a seguinte parte aqui. Só o número 1, 2 e 3 que é diferente. Do 4 em diante, o final vai ser o mesmo. Então, você não vai ter que estar perdendo o seu tempo para tentar lembrar como que é o final do nome daquele número, para tentar lembrar da letra, para colocar corretamente. Não, na verdade, você só vai ter que memorizar 3 números, que é o número 1, 2 e 3. O resto vai ser sempre TH, minha gente. É muito fácil, sério, muito fácil. Então, vamos para a pronúncia. Apenas um detalhe.
Toda vez quando for pronunciado 4 em diante, as palavras terão o mesmo som no final. T. Exatamente, esse som. T. T. É esse o barulho. Sim, parece meio engraçado, mas vocês vão perceber que é esse barulho, tá? Apenas o primeiro, o segundo e o terceiro que não tem, mas o quarto em diante vai ter esse barulhinho, porque é o som do TH no final. Vamos lá. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 19th, 20th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th. Uma observação. Vocês perceberam que quando chega no 21, 22, 23, por aí em diante, o 20 será escrito exatamente como o número cardinal, apenas o segundo que vai ser o ordinal, ou seja, muito mais fácil, não é? Então, sempre que for 21, 22, 23, 31, 32, 33, 41, 42 e assim por diante, sempre apenas o final que vai mudar, apenas o final que será um número ordinal. 30, 30th, 40, 40th, 50, 50th, 60, 60th, 70th, 80th, 90th, 100, 100, 101, 100, first, 102, 100, second, 103, 100, third. Percebem que é apenas o final que muda. Bom, então esses são os números ordinais. Não é muito difícil, principalmente se você assistiu a aula dos números cardinais. E se você ainda tem dúvidas sobre a pronúncia dos números da aula de hoje, por favor, não hesite em voltar o vídeo quantas vezes forem necessárias até você finalmente fixar, tá certo? E não se preocupe de memorizar, decorar todos esses números. Apenas de 1 a 30 já é o suficiente para que você possa falar qualquer dia do mês, tá certo? Vamos para os exercícios. Bom, pessoal, o exercício número 1 é bem fácil. Vocês apenas vão completar aí as duas letrinhas que estão faltando, tá? As duas letrinhas correspondentes à letra A, letra B, letra C, até a letra J. O exercício de número 2 também é muito fácil. Vocês apenas colocarão as duas letrinhas que correspondem ao nome daquele número. Ah, e não esqueça, essas duas letrinhas são as duas últimas do nome. Chegando aqui no último exercício, nós iremos escrever as datas. Vocês seguirão o modelo de mês e data, tá certo? O primeiro número vai corresponder ao mês e o segundo do dia do mês. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. As respostas vocês encontrarão na nossa página do Facebook, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado essa aula de hoje. Não esqueça de deixar os seus comentários e sugestões para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. Não esqueça também de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Vamos espalhar conhecimento. Muito obrigada mais uma vez. Vejo vocês na próxima aula. Até logo!